Eu já perdi muita coisa nessa vida. Perdi meu pai cedo, perdi 2 safras seguidas para seca, perdi a mulher que eu amava para uma doença que não teve dó nem vez. Mas quando perdi a fazenda, achei que tinha perdido tudo que ainda me segurava nesse mundo. Foi aí que eu entendi que o sertão guarda uma última carta na manga para quem ainda não desistiu de verdade. Pensou que iria morrer ali, até seu cavalo voltar e mudar tudo. Meu nome é Raimundo Honório das Neves. Tenho 58 anos. Nasci no município de Floresta, no sertão de Pernambuco, e passei a vida inteira trabalhando a terra que meu avô desbravou com as próprias mãos. Uma terra vermelha, seca, difícil, que não dava nada de graça, mas que era minha família, era minha história. Quando a dívida chegou ao ponto que chegou, depois de 3 anos de estiagem que não deixaram nem o capim crescer, eu assinei os papéis com a mão tremendo. O banco levou a escritura. O vizinho que sempre me olhou de lado ficou com os hectares de caatinga que meu avô tinha aberto no machado. E eu fiquei com uma trouxa de roupa, um cavalo velho chamado Soberbo e uma vergonha que não cabia no peito. Soberbo tinha 18 anos naquela época, uma vida inteira de cavalo. Ele era baio, com uma estrela branca na testa e as patas dianteiras mais firmes que qualquer animal que eu já montei. Meu pai tinha comprado ele novo, um potro ainda sem jeito, e me dado quando eu fiz 15 anos. Crescemos juntos, eu e aquele bicho. Ele sabia meu cheiro antes de me ver. Eu sabia quando ele estava com dor antes de ele mancar. Quando eu saí da fazenda pela última vez, montado no Soberbo com a trouxa amarrada no arreio, não olhei para trás. Não porque não queria, porque sabia que se olhasse, não ia conseguir ir embora. E eu precisava ir embora. Não tinha mais nada ali. Fica até o final. O que o Soberbo fez naquela tarde, eu não conto para qualquer um. Mas hoje eu conto para você. Fui parar numa propriedade pequena a uns 40 quilômetros de distância, onde um conhecido me ofereceu um canto para dormir em troca de trabalho. Não era muito. Era um quarto dos fundos com uma cama de madeira que rangia, uma janela sem vidro e uma goteira que, no período das chuvas, caía exatamente no centro do colchão. Mas era um teto, e quando você perde tudo, um teto é a coisa mais preciosa do mundo. Trabalhei ali por uns 6 meses, fazendo o que aparecia. Consertava cerca, buscava água, cuidava do gado magro do homem e cuidava do Soberbo, que eu prendia numa mangueira velha nos fundos do terreno. Toda manhã, antes de começar o serviço, eu ia lá, colocava a mão no pescoço dele e ficava um momento sem falar nada. Ele ficava parado, respirando devagar, como se entendesse que aquele silêncio era o que eu precisava. Nenhum ser humano me entendia naquele tempo do jeito que aquele cavalo entendia. Eu tinha envergonhado a memória do meu avô. Essa era a ideia que não saía da minha cabeça. O velho tinha chegado àquela terra com nada, tinha desbravado a caatinga no facão, tinha construído do zero o que existia ali. E eu, o neto, tinha deixado o banco levar tudo. Não importava que tinha tido seca, não importava que 3 anos sem chuva fariam qualquer fazenda sangrar até o osso. Na minha cabeça torturada daquele tempo, um homem de verdade teria encontrado um jeito. Um homem de verdade não teria perdido a terra do avô. Esse peso é um tipo específico de dor que não tem remédio comprado em farmácia. Não é a dor da perda material, que também existe e é real e dói muito. É a dor da identidade desmoronando por dentro. Eu era fazendeiro. Era filho de fazendeiro, neto de fazendeiro. Eu era a terra. Sem ela, quem eu era? Um peão de 50 e poucos anos sem terra e sem futuro, dormindo num quarto com goteira e trabalhando pelo teto e pela comida, igual a um menino que está começando, mas sem a juventude para justificar. Tinha dias que eu acordava antes do sol e ficava deitado no escuro, ouvindo o silêncio do sertão lá fora, e pensando que seria mais fácil não acordar.
Não como uma decisão concreta, não como um plano, só como um cansaço tão fundo que a ideia do descanso definitivo parecia, naqueles momentos escuros, menos assustadora do que deveria. Não conto isso com facilidade, mas conto porque é verdade e porque talvez tenha alguém ouvindo isso agora que conhece esse cansaço por dentro. Foi numa tarde de outubro que as coisas começaram a mudar, mas não do jeito que eu queria. Eu tinha ido buscar umas ferramentas num galpão afastado, do outro lado de uma chapada que ficava uns 3 quilômetros da sede. O caminho ia por entre a caatinga fechada, pelo tipo de trilha que só quem conhece bem sabe percorrer. Eu conhecia. Tinha feito aquele trajeto muitas vezes. Mas naquela tarde, o sol bateu diferente. Eu não tinha comido direito desde a manhã. Tinha bebido pouca água porque a moringa estava com gosto estranho e eu tinha deixado para encher depois. E o calor estava num daqueles picos que o sertão prepara sem avisar e sem piedade. Na volta, com as ferramentas na mão, senti as pernas pesarem de um jeito que não era cansaço normal. Era outra coisa, uma leveza estranha na cabeça. Um escurecimento nas bordas da visão que eu reconheci como sinal de alerta, mas não tinha como responder a tempo. Parei na sombra de uma jurema para descansar. Sentei no chão, encostei as costas no tronco fino da árvore e fechei os olhos por um segundo. Quando abri, o sol estava em outro lugar no céu. Eu tinha desmaiado. Você já passou por um momento em que achou que tinha perdido tudo? Conta para mim nos comentários. Tentei me levantar e não consegui. As pernas não obedeciam do jeito certo. Tinha um formigamento nos braços que eu não sabia explicar. A boca estava tão seca que minha língua parecia um pedaço de couro velho que tivesse ficado no sol uma semana. Eu sabia o que estava acontecendo. Desidratação severa, provavelmente com um começo de insolação. No sertão, essas duas coisas juntas matam mais gente do que cobra. Matam devagar, sem barulho, com uma tranquilidade que engana, porque a pessoa vai perdendo a consciência suavemente e às vezes nem sente o momento exato em que passa. Eu estava sozinho no meio da caatinga, a 3 quilômetros da sede, sem água, sem ninguém que soubesse onde eu estava. O sol ainda estava alto e as horas que faltavam até o anoitecer eram horas demais para um homem naquele estado. Fiquei ali parado, tentando pensar com clareza, mas a cabeça não colaborava. Tinha um zumbido nos ouvidos que vinha e ia como uma maré. A sombra da jurema era pequena e o sol foi se movendo até ela quase sumir. Me arrastei um pouco para me manter na sombra, mas era um esforço que me custava mais do que eu tinha. Cada movimento tirava de mim uma energia que eu não tinha como repor sem água. Foi a primeira vez em muitos anos que eu pensei que ia morrer. Não como um pensamento dramático, desses que a gente tem quando está bem e imagina o pior. Foi como uma constatação fria, quase tranquila, do tipo que aparece quando o corpo já sabe o que a cabeça ainda está tentando negar. Eu ia morrer ali, naquele chão vermelho que cheirava a terra ressecada, e Mandacaru, na sombra rala de uma jurema, sem que ninguém chegasse a tempo. Pensei na minha fazenda. Pensei na minha mulher, que já tinha ido antes de mim e que talvez estivesse esperando do outro lado, com aquela paciência dela que nunca acabava. Pensei no meu pai, no meu avô, em toda aquela linha de homens duros que tinham trabalhado aquela terra vermelha e que agora não tinham mais nada para me segurar aqui. Pensei que talvez não fosse tão ruim assim morrer no meio da caatinga, que pelo menos a terra era parecida com a que eu tinha conhecido a vida inteira, que era uma morte honesta para um homem que tinha vivido do chão e que tinha perdido tudo o que tinha tentado construir. Fechei os olhos de novo. O que me acordou não foi uma voz humana. Foi um sopro quente no rosto. Um sopro que tinha cheiro de capim mastigado e de suor de animal trabalhado. Abri os olhos e o soberbo estava ali, a um palmo do meu rosto, me olhando com aqueles olhos grandes e escuros e quietos que pareciam entender tudo que eu nunca soube colocar em palavras durante a vida inteira.
Até hoje, eu não sei explicar como ele chegou ali. A mangueira onde eu tinha prendido ele ficava na sede, a 3 quilômetros. Ele estava amarrado, ou pelo menos devia estar. Nunca soube se a corda arrebentou, se o nó cedeu, se alguma coisa o assustou, e ele correu até me encontrar seguindo meu cheiro pelo meio da caatinga fechada. Nunca soube. Depois de um tempo, parei de tentar entender, porque algumas coisas do sertão não têm explicação que caiba em palavras humanas. E forçar uma explicação seria diminuir o que aconteceu. O que eu sei é que ele estava ali, com a estrela branca na testa molhada de suor do esforço e os olhos fixos em mim, sem piscar. Eu coloquei a mão no pescoço dele com o que me restava de força. Ele abaixou a cabeça até chegar perto do meu nível, como se soubesse que eu não conseguia alcançar mais alto. Ficou parado, completamente parado, nem um tremor, enquanto eu me agarrava nele e tentava encontrar forças para me levantar. Foram 3 tentativas. Na primeira, minhas pernas não aguentaram e eu escorreguei devagar até o chão. Na segunda, consegui me ajoelhar, mas não passar disso. Na terceira, com o soberbo firme como uma parede de pedra do meu lado, consegui ficar de pé. As pernas tremiam tanto que eu mal sentia o chão. A cabeça girava num carrossel lento e quente, mas eu estava de pé. Subi nele de um jeito que nunca tinha subido antes. Devagar, com pausas longas entre cada movimento, usando mais os braços do que as pernas, me apoiando no arreio com uma força que eu não sabia que ainda tinha. E quando finalmente me sentei no lombo do soberbo, quando senti o calor do corpo dele sob as minhas pernas e a firmeza sólida dele me sustentando, chorei. Nunca fui do tipo que chora fácil, mas chorei feio, com soluço, com a cara enterrada na crina dele que cheirava a suor e a terra quente. Chorei de alívio, de vergonha, de gratidão, de tudo que tinha estado guardado de mais tempo dentro de um peito que não sabia mais como abrir. Ele me trouxe de volta. Percorreu aqueles 3 quilômetros de caatinga fechada, no passo mais tranquilo e cuidadoso que eu já vi animal nenhum andar. Como se soubesse que qualquer tranco ou pressa podia me derrubar de vez. Desviou dos galhos baixos sem que eu pedisse. Escolheu o caminho mais plano onde tinha escolha. Parou 2 vezes sem que eu desse sinal. Só parou, como se sentisse que eu precisava de um momento para me firmar antes de continuar. Quando chegou na sede e o meu conhecido me viu chegar naquele estado, o homem deu um grito e correu para me ajudar a descer. Passei 2 dias de cama, com soro improvisado, caldo de galinha ralo e muito sono que me chegava em ondas pesadas. O soberbo ficou preso na mangueira do lado de fora do quarto, e toda vez que eu acordava no meio da noite, no meio do dia, em qualquer hora, eu escutava ele se mexendo lá fora com aquele barulho familiar de casco no chão batido. O cheiro dele entrava pela janela sem vidro e me lembrava que eu estava vivo, que tinha alguém do lado de fora que tinha decidido que eu não podia morrer naquele dia. No segundo dia, deitado naquela cama que rangia, olhando para o teto com goteira, comecei a pensar de um jeito diferente. Tinha passado 6 meses naquele lugar, como um homem que tinha perdido tudo e estava esperando não sei bem o quê. Esperando que a dor passasse, esperando que a vergonha diminuísse por conta própria, esperando que o sertão me desse algum sinal de que ainda valia a pena. O sinal tinha vindo, não do jeito bonito e ordenado que a gente imagina quando pensa em sinais. Tinha vindo no sopro quente de um cavalo velho, no rosto de um homem desmaiado embaixo de uma jurema, mas tinha vindo. Na terceira manhã, quando me levantei com as pernas ainda fracas, mas a cabeça mais limpa do que estava, fazia muito tempo, fui até a mangueira onde o soberbo estava e fiquei ali parado na frente dele. Ele me olhou. Eu o olhei. O sol do sertão já estava quente nas costas. Você veio me buscar, eu disse em voz alta pela primeira vez, colocando aquilo em palavras, como se precisasse ouvir no próprio ar para acreditar completamente.
Ele bufou devagar e balançou a cabeça uma vez, de cima para baixo, como quem confirma. Juro pelo que tenho de mais sagrado que foi exatamente isso que aconteceu. Tem uma coisa que eu aprendi nesse processo de reconstruir que eu nunca aprendia antes, quando tinha tudo e achava que sempre ia ter, que a terra não é do homem. Nunca foi. O homem é da terra. Meu avô não desbravou aquela caatinga porque a terra fosse dele por direito natural. Ele desbravou porque precisava de um lugar para pertencer, e a terra deixou. E quando eu perdi a escritura, perdi o papel, perdi o que os homens inventaram para dizer que um pedaço de chão tem dono, mas não perdi o que o sertão tinha me ensinado ao longo de 50 anos de convívio. O conhecimento de como se vive nele sem o destruir, de como se respeita o ritmo próprio dele, de como se pede licença antes de plantar e se agradece depois de colher. Isso o banco não pode levar em nenhuma execução judicial. Nenhum vizinho com olho comprido pode tirar numa caneta de contrato. É o que fica dentro da pessoa quando tudo mais vai embora. É o que o sertão deposita na gente ao longo dos anos de convivência, devagar, sem avisar, igual a água que vai entrando no chão rachado depois de uma chuva boa. E foi quando nos meses seguintes eu comecei a juntar o que tinha. Não era muito, um salário pequeno, algumas economias esquecidas numa conta bancária que eu mal acessava e a disposição de recomeçar que o quase morrer me devolveu de um jeito que nenhuma conversa ou conselho do mundo teria conseguido fazer. Encontrei uma área de terra para arrendar a um preço que eu conseguia pagar com o que ganhava. Era pequena, uns 12 hectares de caatinga que precisavam de muito trabalho e de muito tempo. Mas era terra sob os meus pés. Era chão que eu podia trabalhar e que podia responder. Comecei de novo com o que tinha. Braços acostumados ao trabalho pesado, experiência acumulada numa vida inteira de campo e um cavalo velho com estrela branca na testa que tinha me salvado a vida e que merecia passar o resto da dele com dignidade. O sertão não facilita, nunca facilitou para ninguém e não ia começar a facilitar para mim só porque eu tinha quase morrido e decidido recomeçar. A primeira estação foi muito difícil, a segunda um pouco menos. A terceira começou a dar resultado pequeno, mas visível e real, do tipo que anima sem iludir. Fui aprendendo a trabalhar de um jeito diferente. Mais respeitoso com o ritmo próprio da terra seca, mais paciente com o tempo que as coisas levam para crescer quando o solo é esse e o sol é esse e a chuva vem quando quer. E o soberbo envelheceu ao meu lado, cada ano mais devagar, cada estação com um pouco menos de brilho no pelo, mas com a mesma firmeza nos olhos. As patas foram ganhando o peso cuidadoso dos animais velhos que sabem onde pisam. Mas cada manhã ele estava ali quando eu chegava na mangueira, e cada manhã eu colocava a mão no pescoço dele e ficava um momento sem falar nada. Igual sempre. Ele morreu numa segunda-feira de março, com 23 anos completos, deitado na sombra de uma cajazeira que eu tinha plantado especialmente para ele perto da mangueira quando o sol começou a pesá-lo demais. Morreu de velhice, tranquilo, sem sofrimento que eu pudesse ver ou sentir. Fui encontrá-lo já frio quando fui dar a ração da tarde. Sentei no chão de terra vermelha do lado dele e fiquei ali até o sol se pôr inteiro no horizonte do sertão. Hoje, 6 anos depois daquela tarde embaixo da Jurema, tenho 32 hectares arrendados, uma pequena criação que está crescendo devagar e do jeito certo, e um acordo com um vizinho bom para dividir os custos de uma cisterna nova que vai mudar o que a gente consegue fazer nessa terra nos anos de seca. Não tenho a fazenda do meu avô de volta. Talvez nunca tenha. Mas tenho terra sob os pés, tenho trabalho nas mãos e tenho a memória viva de um cavalo baio com estrela branca na testa que um dia caminhou 3 quilômetros de caatinga fechada para me dizer que ainda não era minha hora de ir embora desse mundo.
Quando as coisas ficam difíceis, e no sertão as coisas sempre ficam difíceis, mais cedo ou mais tarde, e nunca pedem licença, eu penso no soberbo, na firmeza dele parado do meu lado enquanto eu tentava me levantar pela terceira vez, no passo tranquilo e certo e paciente que ele escolheu na volta para me manter em cima. O sertão guarda quem ainda tem o que dar. Eu aprendi isso da maneira mais dura e mais bonita que existe. E agradeço todo dia. Se essa história tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente conta as histórias que o sertão guarda e que merecem ser ouvidas. Até o próximo vídeo.